Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está nos acompanhando pelo Panflix e pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje vamos falar sobre desenvolvimento de produtos, falar sobre experiência do usuário, mulheres na tecnologia. Nossa convidada premiadíssima neste universo vai nos ajudar a entender como é que tudo isso vem caminhando e como é que a gente pode fortalecer cada vez mais esse ecossistema aqui dentro. Tem muitos profissionais, muita gente boa aqui no Brasil e a gente tem que abrir cada vez mais essas fronteiras. Mas, como sempre, fazer a conexão primeiro com o meu parceiro André Miceli, direto do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tá frio. E aí, André Miceli? Aqui no Rio de Janeiro tá frio, mas é frio de carioca, né? Então tá 28 graus, vocês, o frio do carioca. É abanador, pra gente é cachecol, no mesmo momento. Mas sabe, meu amigo, tô feliz porque semana que vem vou estar aí com você. Vai passar frio aqui. É isso, tô com saudade de passar frio aí. É isso. Ô André, a gente quando pensou na convidada de hoje, foi até sincronizado, né? Quase que ao mesmo tempo fizemos a sugestão para convidá-la para esse papo de hoje. E ela vai nos ajudar a materializar e explicar algo que a gente fala muito aqui, em diferentes contextos, que é essa história da experiência do usuário, né? A tão mítica experiência do usuário, difícil, inalcançável para alguns e super fácil para outros. É isso, sabe que tinha uma frase famosa sobre a diplomacia que falava que um bom diplomata era aquele que te mandava para o inferno de maneira que você ficasse com vontade de ir. A experiência do usuário é aquela que te faz ter vontade de usar. E a nossa convidada tem feito um trabalho incrível em pesquisar, entender e implementar esse tipo de solução. Bom, então vamos apresentar a nossa convidada de hoje. E aí eu tenho que descobrir com ela como que ela prefere que a gente chame. Se a gente vai chamar de Karina ou se a gente vai chamar de Nina. Mas vamos apresentar a Karina Troncos, ela que é estudante de ciência da computação na PUC do Rio e premiadíssima, importante dizer, lá na Apple. Eles têm o prêmio, mudou de nome já esse prêmio, mas agora acho que é o Swift, Swift Student Challenge, é isso? Essa é a nomenclatura atual, que foi apresentado agora a última edição na WWDC e ela, consagrada mais uma vez, campeã. Vai contar pra gente desse prêmio, mas já é alguém que desenvolve um trabalho muito bacana no mundo da tecnologia e abre fronteira. Tem a gente vai mostrar daqui a pouco o perfil que ela tem no Instagram, brinquei do Nina, porque tem o @NinaTalks lá no Instagram, e que desenvolve um trabalho muito bacana de apresentar esse universo, não só do ponto de vista de ferramentas, de soluções e conceitos, mas mostrar para as pessoas um caminho para poder entrar no mercado de tecnologia. Isso é o mais bacana. Karina ou Nina, seja muito bem-vinda aqui à Sociedade Digital. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Pode me chamar de Nina mesmo, acho que fica mais informal. Vai ser um prazer bater um papo e compartilhar experiências. Bom, então vou começar perguntando o seguinte. Como é que você chega nessa brincadeira? Como é que você descobre o mercado de tecnologia? E essa jornada que te leva, são 5 prêmios já, né? Isso. Esse ano foi o 5º que você conquistou nessa competição muito bacana que a Apple promove e que entrega o prêmio na WWDC. Infelizmente, esse ano virtual, né? Tudo remoto. Sim. Você recebeu aqui no Brasil os prêmios em casa, o prêmio em casa e tal. Tem um unboxing lá no canal dela no YouTube. Mas como é que começa essa história para você? Queria voltar algumas casas para a gente falar do começo do estudo e que nos traz até aqui hoje. Sim. Então, foi algo que veio desde a minha infância. Meu pai, ele trabalhou na Digital, que é a antiga DEC, né, que foi uma das empresas pioneiras de computadores. Então, meu pai fez computação e trabalhou lá. Minha mãe, apesar de não ter feito computação, eles se conheceram lá. Então, a tecnologia sempre esteve muito imersa no meu dia a dia.
Eu e meu irmão, a gente sempre teve contato com computador, com videogame, e nunca ocorreu essa separação aqui em casa do que é de menino, o que é de menina. Então, sempre foi algo que eu fui muito apaixonada. Então, quando que eu fui escolher uma graduação, né, eu pensei assim, o que eu realmente gosto? E eu pensava, minhas aulas preferidas na faculdade, no colégio, era de informática. Eu falei, quer saber? Vou seguir essa carreira na área de tecnologia, vou aprender computação. Então, foi aí que eu entrei nesse universo, né, comecei, na verdade, engenharia da computação na PUC-Rio. E aí eu descobri que tinha um lado tanto de software como hardware, e hardware na PUC é um lado ali bem forte de computação. E aí eu me encontrei mais no software, e aí eu troquei para ciência da computação aí no meio. E lá na PUC mesmo eu fiquei sabendo do scholarship, né, que agora trocou o nome para Swift Student Challenge. Fiquei sabendo da competição, e aí eu acabei resolvendo apliquei pela primeira vez em 2016 não passei, aí tentei de novo em 2017, né, fui analisar o que eu poderia melhorar no meu projeto e também quais são os meus pontos fortes, né? Porque até explicando um pouquinho de como que é a competição, a gente tem 2 semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria, então a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design e submeter esse aplicativo para a competição. Então, eu ficava pensando o que eu consigo fazer de diferente, né? Qual é o meu diferencial, o que eu sei fazer de melhor e como que eu vou fazer os olhos dos avaliadores brilharem em relação ao meu projeto em meio a milhares de submissões. E aí que entra que você comentou um pouquinho da experiência do usuário, né? Eu faço computação, mas eu trabalho como designer de experiência, como UX designer, como product designer, tem vários nomes hoje em dia. Então, eu acabei focando muito nisso, então eu sempre busco entregar a melhor experiência possível. Então, esse é justamente o diferencial ali dos meus projetos dos últimos 5 anos aí. Diga lá, André, hoje a ponte aérea tá mais pesada pro lado do Rio de Janeiro, né? O sotaque aqui é forte, o carioquês... Carioquês não engana, cara. Não engana. A ponte aérea tá assim, pro lado do Rio. São Paulo ficou pequeno hoje no programa. Diga lá, André. Sabe que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. A DEC, Digital Equipment Corporation, era a galera do Fax, né? Foi comprada pela Compaq, depois a HP comprou a Compaq. Esse processo de aquisições ali que foi muito nervoso no final dos anos 90, início dos anos 2000. É uma empresa de Massachusetts, onde fica o MIT, que é uma referência muito forte para mim, especificamente, e para a galera da computação toda também. E um dos pontos que a gente sempre traz aqui para a sociedade, e que também o MIT gosta de explorar muito, especialmente nesses challenges que contemplam soluções que têm o potencial de impactar a sociedade, é justamente a quantidade de pessoas que podem ser impactadas por esses projetos. De tudo que você criou para lá, Nina, queria te pedir para fazer um resgate desses 5 projetos premiados e ouvir de você qual você acha que tem a maior possibilidade de impactar mais gente positivamente, que consegue mudar mais a sociedade. Então, fazendo esse geral assim, dos meus projetos dos últimos anos, no ano de 2017 eu falei sobre corpo humano para crianças. Eu busco sempre explorar uma comunicação para o público infantil. É algo assim que eu pessoalmente gosto muito para eu conseguir explorar isso nas animações, nas ilustrações, na comunicação em si, né? Tem muita parte escrita, interação. Então, é um público que eu gosto muito de trabalhar. E aí eu mostrava como que funcionava ali o coração, o pulmão, se você tá feliz, se você tá dormindo, se você está correndo. E aí no ano de 2018 eu fui pro lado mais de acessibilidade, né? Então eu sempre tenho um macrotema. Então em 2017 eu quis trabalhar com saúde. No ano de 2018 eu quis falar sobre acessibilidade. E aí eu acabei escolhendo trabalhar com daltonismo, né? Mostrar a importância da gente desenvolver produtos acessíveis. Então, o principal dos meus projetos também, assim, é o storytelling. Então, em vez de simplesmente eu chegar e falar, daltonismo é ali logo na primeira página, eu fui construindo ali um enredo de, o que são as cores, o que é o espectro visível, e depois eu vou falando, como é que a gente enxerga, né? Nós temos cones, nós temos bastonetes e tudo mais, e depois eu boto assim, mas nem todo mundo enxerga da mesma forma. E aí eu criei um simulador ali de daltonismo para mostrar, porque quando eu vi isso pela primeira vez, assim, para mim foi uma grande surpresa. Então, a gente materializar e mostrar isso, acho que é super importante. Aí no final eu fecho falando da importância da acessibilidade, e então acho que esse é o meu projeto, assim, que eu acho que mais impacta as pessoas de alguma forma.
No ano de 2019, eu escolhi falar sobre a Nancy Grace Roman, que foi uma das mulheres da NASA, que foi responsável por colocar o Hubble no espaço. Então eu conto um pouco ali da história dela, né? Sempre buscar trazer à tona mulheres da área de STEAM, né? Que a gente fala de ciência, tecnologia, matemática. Calma, Science, Technology, Engineering and Math. Foi. Trazer essas histórias para inspirar mais mulheres, né? Mulheres sempre tiveram, ao longo da história, muitas vezes não recebendo o reconhecimento devido. Então, busquei falar um pouquinho dela e como que o Hubble também revolucionou a nossa visão, né, do universo como um todo. Ele que ajudou a estimar também a idade do universo. Então, tem várias coisas legais que foram possíveis de ser descobertas por conta dele. No ano de 2020, eu continuei com o tema de universo, que é algo que eu gosto muito, e por ser, né, o ano da pandemia, que realmente tudo começou, imaginei que muitas pessoas iriam tratar sobre esse tema. Então, eu falei, como que eu consigo falar sobre união de várias nações de uma forma diferente, né? Eu quis trazer um tom positivo de alguma forma, pelo momento ali difícil que a gente estava lidando, acreditei que muitas pessoas iam falar sobre saúde mental, sobre pandemia. E aí, minha mãe que teve a ideia de falar sobre a Estação Espacial Internacional, justamente como um fruto da união entre várias nações, né? Então, foi ali mais ou menos o tema que eu segui. Então, tinha a personagemzinha, uma robozinha, Nina, e o sonho dela era de conhecer o espaço. Então, ela foi recrutada para a próxima expedição para a Estação Espacial Internacional, então ela vai explicando como que é todo esse processo, né? Quais são as roupas do astronauta, como que funciona o lançamento de um foguete, então tudo ali de uma forma muito didática, lúdica, levando ali uma pessoa no início, meio e fim, e que ela termina o projeto tipo, caramba, eu aprendi muita coisa legal de uma forma leve. E esse ano eu resolvi falar sobre biomimética, que as pessoas se assustam um pouco com o nome de primeira, mas é bio de natureza e mimética de mimesis, de copiar. Então, da gente se inspirar, realmente, a gente copiar a natureza para desenvolver produtos e serviços melhores. Então, desde coisas simples de, o formato do trem-bala é inspirado no bico de um pássaro. Então, esse tipo de coisa e como que isso a gente consegue escalar de várias formas. Então, toda a parte de ventilação de arquitetura, muitas vezes é inspirado em cupim, e como que funciona tudo ali dentro. Então, tem muita coisa legal que a gente pode se inspirar na natureza, focada em eficiência e focada em sustentabilidade. Então, também trazer isso de uma forma leve. A Mãe Natureza, que é a professora ali do meu projeto, e ela vai contando e te levando ali nesse enredo. Então, esse é um grande geral aí. É uma aula de storytelling também. Sim. E só um detalhe curioso é que enfim, tem gente do mundo todo que faz projetos e submete esses projetos para avaliação, assim como a Nina fez. E alguns desses vídeos, eles estão disponíveis na internet. Você encontra essas aplicações, aí tem lá até, quando é aprovado, tá escrito lá que o projeto foi aceito e tal. E é muito bacana porque é um exercício muito interessante de entender como diferentes grupos, diferentes pessoas, porque a gente do mundo inteiro, então você tem culturas diferentes, você tem níveis sociais diferentes, enfim, tudo diferente, né? Você tem gente do mundo todo. Enxergam desafios que são comuns a todos. Essa questão, por exemplo, da saúde do ano passado, são desafios que todo mundo vai enfrentar. Então, como cada um propõe alternativas e saídas. E talvez, de alguma maneira, boa parte deles não avança porque você tem que afunilar na competição. Você tem ali ideias muito boas que poderiam ser aprimoradas, que poderiam ser abraçadas por outras empresas e que, de alguma maneira, poderiam viabilizar e gerar um impacto super positivo para a comunidade. Vale a pena olhar essas apresentações, porque tem insights muito interessantes aí sobre o que pode ser feito para melhorar questões... Aliás, esse é o objetivo, né, da tecnologia, ser pontual para resolver questões e entregar alternativas. Aí só um registro, antes de eu fazer a pergunta, que um nerd reconhece o outro. No fundo do cenário aí onde está a Nina tem um Baby Yoda. Eu tenho um igual. Tem um Baby Yoda. Eu tenho um igual a esse. Então, olha lá, aqui no fundo, olha lá. Eu tenho... tem várias coisas de Star Wars. Tem R2-D2 aqui, tem Yoda. É um R2-D2 em enfim, cima, é tem isso? muitas coisas. Então, eu tenho o Yoda igual. Mas, enfim, eu queria te perguntar sobre uma coisa interessantíssima que me chama a atenção nas respostas que você deu, as entrevistas concedidas depois do prêmio. Todo mundo foi te procurar, você saiu em vários sites e etc.
E você, em todas elas, você encontrou uma maneira de pontuar algo que para você, eu percebo, é muito caro, e eu falei isso no começo do programa, que é o seguinte: o quanto ainda faltam mulheres no mercado de TI. Se a gente olha só aqui no Brasil, eu acho que o dado mais recente é o de 20%. Não sei se eu estou desatualizado, mas de um universo enorme, 20%. E é um mercado para o qual sobram vagas e faltam profissionais. O André sabe disso melhor que eu, porque contrata. Então ele sabe da dificuldade. E daí você tem um mercado que vem se transformando, né, Nina? Com uma presença maior, a gente estava falando da Nina da Hora, inclusive agora há pouco, com mulheres no mercado, mas que ainda é uma participação muito pequena e que tem uma colaboração enorme para dar. Você se sente, de alguma maneira, porta-voz disso, ou um estímulo, uma forma de incentivar essas meninas que estão entrando na faculdade agora? Eu percebi isso na tua fala em algumas entrevistas. Essa eu acho que é uma das minhas maiores felicidades com o meu projeto, né, o Nina Talks, onde eu falo lá no Instagram sobre design, sobre tecnologia como um todo, e de também estar saindo em tantos portais de notícia, como você disse, é algo que eu faço muita questão de falar, de inspirar mais mulheres, de buscar empoderar elas de alguma forma, porque a gente tem vários desafios e obstáculos em todos os níveis, né? Então, desde mulheres na escola enxergando tecnologia como opção, da mesma forma que ela se enxerga como médica, como engenheira, como arquiteta, ela se enxergar como uma programadora. Como é que a gente muda esse tipo de questão na cabeça dela? Dela aplicar para um curso de graduação em computação, porque muitas delas se sentem inseguras. Eu passei muito por isso. Eu, por exemplo, cheguei para aprender programação na faculdade, e a maioria da minha turma, né, sei lá, 80%, 90% eram homens, muitos já tinham feito curso técnico, muitos já sabiam programar, então eu que cheguei super crua, eu já não me sentia muito confortável ali dentro, porque eu já era uma minoria, e todo mundo ali era melhor do que eu, estava mais avançado, então eu falava, nossa, eu não sou boa o suficiente, será que era para eu estar aqui mesmo e tudo mais? Então eu me comparava muito ali no início. Então, eu entendo que tem muitas meninas que desistem por conta disso. E a gente não deve deixar isso acontecer com as mulheres pra frente, né? Então, todos os obstáculos também no mercado de trabalho, todo o machismo, tudo que a gente acaba tendo que passar. Mas eu sempre falo que a quantidade de mulheres antes de nós que tornaram possível a gente estar aqui hoje, estudando, trabalhando, podendo mostrar o nosso trabalho, para a gente poder criar um ambiente muito mais propício e confortável e tranquilo para as mulheres que vão vir depois da gente. Então, estou aí sempre buscando trazer ali a voz da tecnologia. Eu recebo mensagens maravilhosas de mulheres, de meninas que conseguiram bolsas de estudos que eu indiquei, começaram cursos, conseguiram estágios, conseguiram empregos. Então, é realmente isso que mais me move e me dá felicidade hoje em dia. Quem está nos acompanhando pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube, está vendo aí trechos de alguns vídeos que você publicou no teu Instagram. E aí você vai trazendo informações de uma maneira divertida. Eu escrevi há algum tempo atrás sobre como os professores, os educadores de maneira geral, precisavam se inspirar no TikTok para conseguir dar aula, porque de fato hoje a geração atual aprende em tópicos e com gracinhas e músicas, nada muito diferente do que os professores de cursinho fazem há 30 anos, mas isso é verdade. Num formato que você pode compartilhar e replicar ali nas redes sociais, né? A gente viveu e conviveu muito tempo com sistemas que foram criados única e exclusivamente por programadores que não tinham a preocupação de tornar aquela interface clara para quem fosse usar. Naturalmente, elas eram muito simples para quem estava desenvolvendo, mas o quanto algo é óbvio é bastante subjetivo. E esse tipo de perfil que fica ali na interseção da produção da tecnologia com a área de negócio, ele é cada vez mais importante para que um aplicativo, para que uma solução tenha a capacidade de escalar. E aí, essa função que a Nina exerce, ela falou, product designer, alguém preocupado com a jornada do usuário, esse tipo de situação e de preocupação é cada vez mais necessário para as empresas. E aí, seguindo essa linha, eu conheço bem esse berço da tecnologia onde a Nina está inserida,
E eu sei também que ali o código é muito mais valorizado, apesar disso estar mudando muito com o tempo, do que a interface, naturalmente. É uma faculdade de computação e não necessariamente de design, de pessoas que estão associadas à criação de interface. Quero entender, Nina, da onde surgiu essa tua ideia, o interesse, o gosto por essa associação do design com a tecnologia? Então, foi algo que aconteceu no meu primeiro estágio, que foi num programa da Apple com universidades do Brasil, que é a Apple Developer Academy. Ela não tem ligação direta com a WWDC, com a premiação que muitas pessoas acham que só quem participou da Apple Developer Academy que pode aplicar para essa competição mundial, mas não. É um programa de inovação da Apple que tem no Brasil, tem na Itália e tem na Indonésia. E aqui no Brasil tem 10 estados diferentes. Então tem Rio, tem São Paulo, Manaus, Brasília, Recife, Porto Alegre, Curitiba, e eu não lembro exatamente os outros, mas vale pesquisar se tem numa universidade perto de você. Então tem universidades públicas e universidades privadas, e a maioria não exige que você esteja vinculado exatamente àquela universidade. Então, por exemplo, na do Rio, fica na PUC, mas tem gente da UF, tem gente da Unirio que participa, então já é a dica número 1. E aí foi lá, eu entrei justamente para ser desenvolvedora iOS, e assim, não tinha passado na minha cabeça quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos digitais, e muito menos que é uma disciplina assim tão completa, tão focada nas pessoas, tão focada em negócios, em conversão, mas atender as necessidades dos usuários, entender muito da viabilidade técnica, o que faz sentido. Então foi realmente onde eu me encontrei, né, que você falou, é dessa interseção entre a área de negócios, a área de desenvolvimento e entender as necessidades das pessoas, está ali o UX Design. Então a gente faz mapeamento de jornada, a gente entende quais são as reais necessidades, como que a gente alinha isso com o negócio. Então, no grande mercado competitivo em que a gente vive hoje, né, se destacam aqueles produtos ou serviços que atendem melhor as necessidades das pessoas. Então, você tem que entender o que as pessoas precisam para você entregar aquilo da melhor forma possível. Então, aí que entra o UX Designer, e eu falei, gente, e é isso, essa área, quero trabalhar com isso. E aí eu comecei a estudar sobre para poder fazer essa migração aí para UX, para Product Design. Mas esse ainda é um universo que, talvez para as empresas que já nascem digitais, seja um universo mais próximo, elas já têm no DNA o entendimento de que é preciso trabalhar com esse olhar cuidadoso sobre o consumidor, mas para as empresas que tentam fazer a transição, ainda é muito difícil. É difícil. Porque elas olham o consumidor como um número ali, para ser colocado num relatório, para gerar uma estatística e um resultado de receita lá na frente. E não é isso. Quando a gente fala sobre a jornada, a gente está falando sobre uma construção de um caminho que é o tempo inteiro o consumidor próximo. Não é fazer com que ele venha, vá embora e volte. É fazer com que ele nunca saia. Essa é uma mentalidade que começa a mudar, ou seja, um mercado que para profissionais como você só tende a crescer nos próximos anos, né? Porque há uma deficiência ainda bastante grande. Óbvio, você está, vamos dizer assim, num ambiente privilegiado porque você está olhando os seus pares muito mais próximos. Mas quando a gente sai desse universo, tem muito desafio ainda para construir dentro das empresas essa realidade, não é? Com certeza, a maturidade de UX assim, no Brasil ainda não está muito grande. Tem até um relatório muito legal que lançam todo ano, que é o Panorama UX, para entender como é que está o mercado, como é que está o crescimento das vagas, salário, essa questão da maturidade, quais são as ferramentas. Então, é uma área que já é muito grande lá fora. Aqui no Brasil está acontecendo um boom. Então, se a gente abre, por exemplo, o LinkedIn, a quantidade de vagas abertas é extremamente assim, absurda. Não tem como a gente dar conta disso de um dia para o outro. E então, por isso que eu busco também sempre mostrar essa oportunidade dentro de universo de tecnologia, indicar cursos, indicar bolsas de estudos e tudo mais. E até eu recebi várias mensagens até ontem mesmo, assim, de caramba, Nina, eu conheci o UX pelo seu perfil, caí de paraquedas, estou começando um curso de UX, uma outra que já conseguiu agora o primeiro emprego na área. Então é muito legal estar impactando a vida das pessoas dessa forma, assim. Eu fico, gente, essas são as pessoas que me mandaram mensagem. E a quantidade de pessoas que às vezes
deu um estalo, né? Então, até o que você falou, em 30 segundos, como é que a gente consegue entregar um conteúdo? E eu enxergo muito o meu conteúdo como uma faísca na cabeça das pessoas. Eu não vou conseguir ensinar muitas coisas ali tão rápido, mas é um conteúdo que seja snacks, not meals, né? De serem pequenos lanchinhos, não refeições inteiras. Então, eu sempre indico materiais complementares, onde que eles podem se aprofundar. Então, é de dar esse primeiro empurrãozinho ali na galera para eles entenderem, pensarem, né? Tipo, será que isso daqui é pra mim? E aí eles conseguem correndo atrás, aí eu vou indicando, vou tentando ali mentorar da forma que eu consigo, indicando outros profissionais, outros cursos. Então ali é pra ajudar a direcionar a galera dentro de tecnologia e mostrar as oportunidades, né? Não só UX, mas desenvolvimento, área de produto, área de QA, área de banco de dados, enfim, o que não faltam são oportunidades dentro desse guarda-chuva de tecnologia, né? Eu quero fechar, e antes de fechar, porque o nosso tempo já está esgotado, queria rapidamente que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan no Brasil inteiro e quer entrar nesse mercado de tecnologia. A gente falou muito sobre oportunidade hoje aqui, e você é um exemplo de que é possível criar essas oportunidades e mergulhar e abrir caminhos. Não é fácil ganhar uma vez um prêmio tão concorrido como esse, que a Apple promove, afinal de contas o mundo inteiro está olhando para o que a Apple faz. Né? Ganhar 5 vezes eu acho que é um pouco mais difícil do que ganhar uma vez só. Então, eu acho que diante disso, o que você pode dizer para quem está na faculdade agora e quer entrar no mercado de tecnologia, se não para seguir uma jornada parecida com a sua, em outras áreas, e elas são quase infinitas. O que você diz para essa gente? Então, uma frase assim que eu gosto muito é de que você não precisa ser ótimo para começar, mas para ser ótimo você precisa começar. Então, todo mundo em algum momento começou do zero. É muito confuso ali de início, a gente tem que sair ali da nossa zona de conforto para a gente começar a entrar nesse universo. O pessoal fica com medo da área de computação, de programação, às vezes, porque é muito difícil, só é para pessoas que são crânios e tal. Mas o que eu busco sempre é descomplicar muito o universo de tecnologia. Não é um bicho de 7 cabeças, é realmente o futuro, a gente aprender programação. Então, de você começar pequeno, vai ali, joga na internet, pesquisa, por exemplo, o que é inteligência artificial. Mas não se contente com apenas a definição do Wikipedia do que é inteligência artificial. Vai sempre a fundo. Tem muito conteúdo maneiro na internet. Vai ali, começa comendo ali pelas beiradas e aos poucos você vai se encontrando dentro do universo. Se conecte com comunidades. Acho que isso foi um dos pontos principais, assim, para mim, de, por exemplo, encontrar comunidades de mulheres tanto na parte de programação como na parte de UX. Então, na parte de UX, tem o Ladies That UX, que tem capítulos no Brasil inteiro. Então, tem grupos de WhatsApp, elas produzem eventos, tem mais mulheres em UX. Tem várias comunidades também específicas de linguagem. Então, tem o P-Ladies de mulheres em Python, tem programaria, tem reprograma. Posso passar o dia inteiro aqui falando de iniciativas, né, voltadas para computação, para design, para tecnologia. Então, você buscar se conectar com pessoas que estão ali um pouquinho à frente de onde você está para dar esse direcionamento, para dar essa força e também não desistir ali no início, sabe? Fantástico. Tipo, realmente, todo mundo começou do zero e tem muita gente migrando de área. Porque tecnologia é o futuro. Então, enfim, você não precisa exatamente fazer também uma graduação em computação para trabalhar com isso. Eu recebo mensagem de pessoas, eu era do direito, eu era de biologia, eu era de publicidade. E hoje em dia trabalho com programação, sabe? Então, é isso. Quero agradecer demais a Nina, ou a Karina Troncos, que esteve aqui com a gente hoje. Ela que é designer de produtos, ela que ganhou 5 vezes essa premiação para estudantes da Apple e que agora está dando entrevista aí e espalhando a palavra, não é? Spreading the word sobre tecnologia, e que esteve aqui com a gente nesse Sociedade Digital. Nina, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui, e tenho certeza que já tá na lista para ser convidada mais algumas vezes para a gente ter esse papo bom. Obrigado e até a próxima. Valeu, eu que agradeço. Primeiro de muitos. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais aí do seu lado, e eu quero dizer, Carlos Aros, que quem nos assiste pode apostar aqui embaixo, se estiver no YouTube, colocando quem você acha que vai ser hexa primeiro, o Brasil ou a Nina? Ou a Nina. É uma boa. Vamos fazer essa aposta. Quem leva o 6º troféu antes? Vou acompanhando ali pra ver. Nina, tô contigo, hein? Tá em mim. Vamos fazer uma campanha nas redes sociais.
É isso, gente. Muito bom. Semana que vem tem mais Sociedade Digital, discutindo o impacto da tecnologia no seu dia a dia, mostrando, por exemplo, como hoje, que esse não é um universo tão distante, que dá para investir, dá para apostar, tem muita oportunidade e é só querer. E o Brasil tem sim representantes de peso fazendo jus a esse nosso tamanho lá fora. A Nina é um exemplo disso, mostrando como o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais aqui, ela tem um potencial gigantesco. A gente só precisa querer e olhar com carinho para tudo isso. Sociedade Digital volta na semana que vem. Você confere esse e outros programas lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.